Gente, olha que legal esse suporte caseiro. Chama terceira mão. Por quê? Você tem duas mãos e elas estão ocupadas. Ela é, ó, no exemplo aqui, ó. Até que eu até deixei flutuando para vocês verem que o gabarito aqui está fazendo o serviço. Ela é como se fosse a sua terceira mão para segurar objetos aonde você quer que esteja, para soldar, ou mesmo quem não tem máquina de solda, para fazer colagem de algumas peças que você tem que manter no local até ocorrer a secagem. Então, para várias utilidades. Mais duas aí extras que eu vou passar para vocês, que eu fiz no vídeo de ontem, que é achar centro em peças redondas, fazer marcação para corrigir imperfeições em peças. Vocês vão entender, fica tranquilo, eu vou passar no final do vídeo. Eu vou falar aqui primeiro desses exemplos aqui, que é uma terceira mão comum. Depois eu passo esses macetes a mais aí. Como eu construí a minha, com peças com sobras de... Isso aqui, ó, por exemplo, é um disco de carro. Então, tudo sobra aí de metalon, essas coisas eu fui fazendo. E eu fiz uma leve adaptação nos alicates de pressão, não danificando nada neles, apenas agregando mais valor ainda. Tá muito legal. Então vamos lá, gente. Como começou na verdade? Eu ia fazer, ó, tá vendo aqui é um toquinho, uma base, ó, com um leve postinho. Eu fiz esse primeiro para fazer marcações dos dois exemplos que eu disse lá, do achar o centro em peças redondas e corrigir imperfeições. Só que essa terceira mão aqui de soldador, que ela é mais bruta, vamos dizer, principalmente por causa da base, eu já fiz logo em seguida, porque faz tempo que eu tô enrolando para fazer. Essa aqui eu falo no final. Gente, vamos começar da base. Tem que ser uma base pesada, porque olha a altura deste ferro aqui, ó. Ó, ele é bem alto. Então, quanto mais alto, e principalmente, vocês vão ver depois com esse prolongador, ó, tá vendo que ele é bem distante? Esse é curtinho, né? Praticamente é o alicate e só vocês fixam ele ali, eu já vou passar. Quanto mais longo este braço, mais alavanca vai dar para tombar esta peça. Então, seja coluna alta e braço longo, dá muita torção, ou seja, ele quer levantar essa base. É por isso a necessidade de ser uma base pesada. Por isso que um disco de freio eu achei bem interessante, porque além de ser pesado, ele possui algumas vantagens, ó. Ele já possui furação. Então, para mim fixar aqui com solda, o pilar já estava no jeito, ou seja, só coloquei aqui e fixei. Para pegar também, você não precisa nem fazer alça, ó. Aqui já é levantado, então você pega a mão e locomove ele facilmente. Então, ó, só vantagens. E ele é bem largo também, que além do peso, gera estabilidade, que é o que a gente procura aqui. Então, de início é isso, procurar uma base pesada. Cada um vai ter um material aí, mas a lógica é essa: peso e largura constituem uma boa base. Daí que vai ser o fundamento de tudo. E colocar um ferro, né? Claro, se você não tiver solda, for usar um caibro, sei lá, uma coisa gigante, você vai pregar um eixo aí. Aí, gente, olha como constitui a segunda parte, que aí já entra esse sistema aqui, ó, regulável, ó. Ó, tá vendo? Este primeiro metalon é o que regula para cima e para baixo. É somente virando levemente essas chavinhas, eles já soltam e travam. Isso regula a altura. Este segundo parafuso regula a inclinação deste braço aqui. E este terceiro prende as ferramentas, ou seja, está prendendo este alicate. Aqui eu prendo caneta, riscador, um monte de coisas. Então são essas três regulagens. Como fazer? Gente, como eu disse, eu fiz o primeiro vídeo falando sobre este daqui.
que é para fazer os riscos. Então, eu explico como fazer em detalhes essa parte aqui naquele vídeo lá. Então eu vou deixar aqui na descrição e ao final do card também. Eu só fiz algumas leves modificações, porque assim, ó, essa base eu uso para utilizar com a caneta, porque é uma basinha leve, não preciso tudo isso de peso, porque é somente para riscar, fazer marcações. Então no primeiro vídeo eu fiz com essa base aqui, ó, que era um eixo de... Isso aqui fica dentro do motor ventilador. Só que eu não gostei muito, porque ele dá muito atrito no chão, ele quer meio que tombar. E é pequeno. Então eu preferi o toco, por ser bem mais largo. Ele tem mais apoio assim lateralmente. E como ele é retangular, você tem mais, além de estabilidade, você consegue pegar nessa parte e locomover aqui. Então ficou bem mais prático. Foi uma mudança daquele vídeo para esse. Para quem já assistiu, eu troquei a base, viu? Ó, cortei e fixei aqui. Nenhum mistério. Somente isso. E a outra modificação que eu fiz foi aqui, ó. Este parafuso que eu falei, gente, que regula o braço. Como aquela hora tinha dado certo com aquela borboletinha que você compra na loja. Porém, como eu disse aqui, ó, como essas peças são pesadas, olha, um alicate desse é pesado, esse mais ainda de soldador, com braço prolongado, o que é? Ele dá muita força aqui. O que eu tive que fazer? Substituir aquela porca. Então eu soldei aqui um elo de corrente para afastar um pouco da peça e coloquei uma chapinha. Então olha o pega que isso aqui dá. Isso aqui dá muita alavanca para mim apertar bem essa parte aqui. E o risco eu já ensinei em outros vídeos, né, ali atrás, ó, para dar atrito numa peça na outra. Então somente essa modificação que eu fiz, a basezinha. E tanto é que eu tinha falado, né, gente, que eu dava preferência por base de madeira do que o de motor. É que eu pensava que ia ser mais prático e só ficou um pouco pior. Então foram essas modificações, aquela orelha maior e essa base. Então vamos lá. Vocês no outro vídeo veem como eu fiz então essas partes que eu explico detalhe por detalhe como fazer aqui. E os acessórios aqui, gente, vamos falar aqui nesse vídeo. Os alicates, ó, o de pressão que todo mundo tem aí. Os dois é o mesmo princípio. Então eu vou passar esse, o outro já tá ali no suporte. Logo menos eu faço um teste prático para vocês verem ali como que mexe nas regulagens. Ó, alicate de pressão comum. Todos eles têm essa rosca aqui, o parafuso de regulagem. Eu simplesmente peguei qualquer eixo que dê, é claro, ali dentro do suporte que você vai fazer. E soldei aqui atrás, ó. Só. E pode ser um pedacinho pequeno, ó. Os dois é do mesmo tamanho, ó. Ó, um dedo aqui já tá de bom tamanho, porque é só para encaixar aqui, gente, ó. É só a ponta para a peça segurar, não onde você põe a caneta, no outro exemplo que eu dei. Então essa é a única modificação, só de uma porca aqui. Quando você prender a peça, quando ele está aberto, isso aqui gira livremente, ó. Quando você trava, ele fica fixo. Então você regula lá nessa peça aqui, ó. Você põe no ângulo que você deseja e trava lá. Então ele vai parar do jeito que você deixar lá. É assim que modifica os alicates de pressão, que são bem mais rápidos. Vocês podem utilizar o que vocês têm aí. Tem gente que tem aqueles grampos lá, que é somente o de pressão, que não vai exercer tanta força como o alicate de pressão. É simplesmente umas garras. Então vai ao seu critério o material que você tem aí. É simplesmente solda um conector ali que dá certo. E esse aqui? Esse, na verdade, gente, inicialmente, você vê que aqui é até mais largo. Eu tinha feito isso aqui para ser um mandril caseiro grande de parafusadeira, porque aqui é o centro, tá vendo? Tem a marcação. Então eu colocava peças super grandes aqui, prendia dos dois lados, colocava na parafusadeira para fazer lixamento,
Coisas do tipo tornear peças com este mandril aqui. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem também. Só que 2 parafusos é muito ruim, ele quer escapar. Aí eu fiz este bem mais elaborado, que aí sim, que é que nem uma castanha de torno ou de furadeira. O seu mandril não tem 3 assim, ó, que vão lá? Então, 3. Ó, com esse copinho aqui. Aí sim ficou a perfeição de mandril. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. Então eu simplesmente aproveitei isso. Mas o que era? Isso aqui era um grampo, gente. Um sargento, na verdade, né? Que aqui, esse lado não tem nada, né? Que é o lado que só tem a chapinha. E aqui tem o ferrinho pra você ir prendendo a peça aqui. Simplesmente eu soldei aqui 2 parafusos, ó. E pus um parafuso. E aqui eu tirei aquele fuso lá, né? Que ele fica desse tamanho. E pus um parafuso. Somente isso. Então com este braço aqui. E soldei um prolongador. Porque você vê, o alicate, ele já dá uma distância interessante. Então eu tentei deixar mais ou menos a mesma distância. Por que disso? Por que dessa distância? Olha aqui o motivo. Esta é minha morsa, ela é meia grande. Ela tem 8 polegadas, quase 20 centímetros aqui. Então, dependendo da base que você pegar e até onde você fizer a furação, por exemplo, você põe centralizado, vai ficar mais distante ainda. Dependendo a peça que você pôr aqui, o braço não vai dar conta de chegar aqui. Então, eu imaginei mais ou menos ele pelo menos chegando até o outro limite da morsa. É por isso daquele prolongador. Mas no seu caso, gente, vocês vão usar, é mais fácil e prático, vocês utilizarem apenas os alicates de pressão que vocês têm aí. Aquilo lá dá muito trabalho e vai ser pouco útil. É que ele já tinha, então eu aproveitei. Olha aqui a questão de regulagem, ó, tá vendo? Vocês colocam aqui perto. A regulagem aqui, ó, ou de altura, ó, vocês põem onde quer. Então eu vou chegar lá perto do objeto. Cheguei aqui, por exemplo. Aí, ó, esse vocês torcem de lado. Tá vendo? Dá a regulagem de tudo. E se eu soltar essa terceira, esse do meio, ele faz de inclinação. Então você tem ajuste para tudo. Distância, altitude, angulação. Acabou. Não tem mais o que regular aí. É só soldar. Ou colar o objeto, como eu disse no exemplo. Gente, uma terceira forma de segurar o objeto. Porque olha, esses 3 aqui tipos, ele segura o objeto ocupando 2 faces dele. Ou seja, você está escondendo área para se trabalhar. Por exemplo, você quer soldar, você não vai poder porque tem um alicate aqui escondendo eles. Eu vou passar uma terceira aqui que tira, é uma outra possibilidade. Vamos lá neste exemplo aqui já, que é o mais útil em peças pequenas. Vamos lá. Aqui, ó, se vocês verem, o alicate ele esconde 2 lados. Finge que você quer soldar aqui na ponta do eixo. Qual que é a terceira forma? Qualquer um desses suportes vão dar certo. Você põe, ó, sobre a peça a ser soldada, no caso esse eixo. Finge que meu dedo é uma porca, ó. Você vai levantar o suporte e pôr aqui, ó, se eu soltar, tá sob pressão. Ou seja, ele só está escondendo, ó, é que tá redondo aqui, é difícil, né, gente? Ele está escondendo só 2 lados, ó, a parte de baixo e de cima. Então ele livrou essas 2 laterais para efetuar a solda, por exemplo, ou colagem. Já daquele jeito ali, ó, ele esconde 2 mais a terceira. Olha que macete, gente. É um terceiro jeito de utilizar. Então, ó, no primeiro vídeo vocês vão aprender como constituir essa articulação que vocês vão utilizar nos 2 suportes. Seja esse bruto aqui, ó, e alto, para fazer soldas, seja o mais levinho para efetuar marcações com a caneta. E também vocês vão aprender como achar centro em peças redondas utilizando este aqui menor e corrigir imperfeições na parte baixa. E para quem já viu no primeiro, vamos relembrar. Eu fiz a única alteração foi esta base
que eu pus essa retangular de madeira, que eu achei bem mais precisa e prática. E a regulagem do braço aqui, ó, colocando essa puta alavanca para deixar mais forte essa parte, porque aqui estamos trabalhando com objetos bem mais pesados. É por isso dessas duas modificações. Gente, para quem curtiu essas invenções, compartilhe aí com seu amigo, com certeza ele vai gostar. E deixa um like aí para fortalecer o canal e siga para mais vídeos interessantes e criativos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.